Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim, eu vou ler na versão que é chamada corrigida, que eu estou usando hoje, e fala assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tem algumas versões que diz dentro de vós, mas a melhor tradução dessa frase é aqui, está aqui, o reino de Deus está entre vós, ok? Então, é sobre isso que a gente quer meditar, o que diz esses dois versículos. E o tema dessa reflexão eu chamei de o reino de Deus. E a gente vai, à medida que meditar, a gente vai entender o porquê disso, tá bom? Bom, eu quero iniciar, para que a gente possa entender sobre esse tema que a gente quer tratar, o reino de Deus, passando para vocês, em linhas gerais, o contexto da Palestina no tempo de Jesus, na época de Jesus. Então, como que era a Palestina naquele tempo em linhas gerais, porque o tempo não nos permite a gente tratar disso detalhadamente, mas só para que a gente possa ter o pano de fundo e o desenho, para que a gente possa entrar então nessa reflexão. Qual era o contexto da Palestina naquela época? Havia miséria, tinha miséria. Por quê? Qual era uma das evidências de que havia miséria ali? Havia um número muito grande de mendigos, e geralmente mendigos leprosos. Havia outros mendigos, mas em especial mendigos leprosos, que eram considerados impuros, que viviam isolados do convívio social, viviam numa miséria total. E geralmente viviam de preferência ali em Jerusalém. Uma outra coisa que tinha ali na época, violência. O que acontecia? Assaltantes, eles procuravam roubar os viajantes, geralmente aqueles viajantes mais imprudentes, seja em Jerusalém ou nas estradas que tinham por ali na época. E aí, para evitar esses assaltos, esses roubos que eram constantes, os viajantes eles costumavam às vezes viajar em caravana, em grupos grandes, para tentar evitar esses assaltos. E a coisa era a tal ponto assim, alcançou tal nível que até o Herodes ele desfechou assim uma verdadeira ação, guerra contra esses grupos violentos, grupos de assaltantes. Só que, ao mesmo tempo, acabou naquela região crescendo a miséria. E à medida que cresceu a miséria, cresceu também a violência, cresceu também esses grupos de assaltantes, de ladrões. Então não teve como conter a contento aquele clima, aquele contexto de violência. O que tinha lá também? Tinha escravidão. Era comum. Por exemplo, um escravo judeu só podia ser escravo judeu o homem que era chefe de família e a menina da família com menos de 12 anos. Quando ela completava 12 anos, ela podia ser liberta, ou ela se tornaria livre se ela casasse com aquele que era o senhor dela. Então, um escravo judeu, ele podia também ser resgatado por uma outra pessoa que pagasse por isso. E no ano do chamado ano sabático, todo escravo judeu, ele era
livre, ele era libertado. Já o escravo pagão, ele era considerado propriedade do seu patrão, e o patrão podia tratar ele do jeito que quisesse. Ele era como se fosse um objeto, como se fosse uma ferramenta. O patrão tinha um martelo, ele tinha também um escravo. Era nessa categoria de relacionamento que era o escravo. E o escravo, ele era considerado impuro. E se ele se tornasse escravo de um judeu, ele tinha que ser circuncidado também. O que mais tinha naquela época? Havia a exploração de mão de obra. Era comum, ok? O nível de desemprego era alto. Então havia uma exploração de mão de obra. Então o que acontecia? Operários e diaristas, eles trabalhavam para um patrão por um dia de serviço, um dia de trabalho, ou de braçal numa lavoura de médio ou grande porte, numa empresa de transporte, eles trabalhavam, ou trabalhavam junto a um artesão, junto a um nobre da corte, ou nos canteiros de obras, ok? Então havia exploração da mão de obra. E esses diaristas, eles costumavam ficar todos numa praça esperando que aparecesse uma oportunidade de trabalho que não era constante isso acontecer, tá bom? E como era a saúde pública naquele tempo? Totalmente precária, era difícil, porque era praticada uma medicina de classe. Ou seja, o povo, a grande maioria, a grande massa, ficava desassistida, ok? E lembrando que era uma época, 2000 anos atrás aproximadamente, era praticada o quê? Uma medicina que era rudimentar, completamente rudimentar, e ainda era para poucos, tá? E por causa disso, o índice de mortalidade infantil era alto, ok? E muitas pessoas morriam de doenças que não tinha como tratar, não se sabia como tratar e morriam. O pessoal não tinha longevidade, porque não havia tratamento adequado. Então, era uma saúde pública precária. Então, esse é o pano de fundo aí. E por último, havia naquele contexto injustiça social. Como que era isso? A riqueza, ela era concentrada principalmente na elite religiosa e na elite política. Então, havia isso lá. Então, esse é o quadro, é o contexto da Palestina ali nos tempos de Jesus. Ok? E Jesus está dialogando aqui com os fariseus e ele fala sobre o reino de Deus. Então Jesus, ele, pela fala e em tudo que ele fala nos evangelhos a respeito do reino de Deus, Jesus, ele não apresenta o reino de Deus como algo fantástico, como uma pirotecnia, como algo exuberante. Você vai perceber que Jesus fala do reino de Deus e isso acontece de maneira simples. Ele fala de maneira profunda e simples. E ele fala aqui do reino, que o reino de Deus está entre vós. Ele diz: o reino de Deus está entre vós. E aí no Novo Testamento, a palavra grega traduzida por reino, diria o Alexandre, se ele estivesse aqui no meu lugar, diria que é a palavra grega basileia. Basileia, certo? E essa palavra para reino, basileia, veja que interessante, ela não se refere a um lugar específico. Então não está falando, quando Jesus fala de reino de Deus, ele não está falando de reino geograficamente, de geografia. Ele não está falando de um estado, como nós concebemos, de reino de Deus. Ele está falando
de outra coisa, porque essa palavra, então, ela não significa isso, um local, um lugar específico, mas o domínio de um soberano. É isso que está sendo passado. E aí nos evangelhos, Jesus usou essa palavra, reino, basileia, mais de 100 vezes, conforme os especialistas. Então você percebe que Jesus, ele ensinou e ele falou muito sobre o reino de Deus. Era conteúdo constante da sua pregação, da sua proclamação, o reino de Deus. E por isso nós temos as parábolas do reino, enfim, era tema constantemente usado por Jesus na sua fala, na sua pregação. E aí, eu queria ver com vocês quais algumas características, quais são as características do reino de Deus. Tendo em vista todo o contexto do ensino de Jesus, do ensino dos apóstolos, quais são as características desse reino que Jesus falou e ensinou que está entre vós, e que não é um lugar específico, que não é uma geografia, não é um estado conforme nós concebemos no nosso mundo contemporâneo, mas é o reino que ele disse que está entre vós. Então, quais são essas características desse reino? Então eu queria ver com vocês assim, começar dizendo quais os conteúdos de proclamação do reino que Jesus está falando. Quais os conteúdos de proclamação do reino? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, Paulo escreve: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual é o conteúdo de proclamação do reino? É reconciliação. Deus, ele se reconciliou com a humanidade em Cristo. Essa é a mensagem, é o conteúdo da mensagem desse reino. A reconciliação de Deus com a humanidade em Cristo Jesus. Por isso, é real então a possibilidade de nós nos reconciliarmos uns com os outros. O reino de Deus, esse reino que Jesus ensinou, ele proclamou, ele nos chama para a reconciliação e para a aproximação. O reino de Deus nos chama a vivermos em paz com Deus e com os outros. Então é uma mensagem, o conteúdo é de reconciliação. E dentro desse conteúdo do reino, da mensagem do reino, além da reconciliação, nós temos também o que é chamado de o princípio da isonomia ou igualdade, como diz em Gálatas, Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 28, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí olha o que diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Veja, é o princípio da isonomia ou da igualdade. Então este princípio da isonomia no reino é a ideia de que todas as pessoas, todas, elas devem ser tratadas de forma igual, independente de raça, cor, de gênero, todas devem ser tratadas igual, independente de religião, tudo. Então, se a mensagem, o conteúdo da mensagem do reino tem esse princípio da isonomia, então
Então nós entendemos o quê? Que tudo o que carrega exclusão, inimizade, preconceito, discriminação e cerceamento, tudo isso não tem a ver com o reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para acepção de pessoas. Se há isso, não há reino de Deus. É reino de homens, mas não é reino de Deus. É filosofia humana, é tese humana, mas não reino de Deus. Ok? E aí, o que acontece é o seguinte: qual a outra característica desse reino que Jesus está falando, que está entre vós? Quais são então os valores desse reino? Quais os valores desse reino? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, vocês até conhecem, mas eu vou ler: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Isso tem a ver, quando está dizendo assim, ó, e não sede conformados com este mundo, ou seja, com a maneira de pensar que vai contra Deus. Então isso tem a ver com uma nova disposição de mente, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então está falando disso, de ter uma nova disposição de mente. Está falando para aqueles que estão inseridos neste reino, que está entre vós, eles venham ter uma nova matriz de valores. Uma nova matriz de valores, ou seja, uma nova consciência. É isso que está sendo dito, ó, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Está falando de uma nova matriz de valores. É isso que ele está dizendo. Então os valores do reino, a gente precisa entender, se está falando de uma nova matriz de valores, de uma nova disposição de mente, de uma nova consciência, então a gente precisa entender o seguinte, que geralmente se faz confusão, é que os valores do reino, ele não tem a ver então com uma vida de regras e dietas religiosas construída por homens, ou uma vida de ascetismo, que é aquele negócio de esmurrar o corpo, de não toque nisso, não coma aquilo, aquelas regras rigorosas, né? Não é isso. Está falando de outra categoria, de categorias profundas que mexem lá no âmago do ser do indivíduo, ali onde as coisas acontecem, uma nova matriz de valores. E não está falando de exterioridades comportamentais, mas está falando de algo muito mais profundo, que acontece lá dentro, lá na mente, uma nova matriz de valores, que se ajustam a esse reino, que Jesus está falando, que está entre vós. Então, é o ethos, diria o Alexandre, ou a ética do reino, ou o telhado que cobre o súdito desse reino. Sabe o que é? O telhado que cobre todos aqueles que decidiram ser súditos desse reino que Jesus está falando? O ethos, a ética, não é moral, é ética. O ethos, o telhado que cobre, é amor e vida. É amor e vida, o telhado que cobre os súditos desse reino. Então, a lei desse reino, ela é amor e vida. Tudo que gera amor e vida
tem a ver com o reino de Deus. E tudo aquilo que não tem a ver com amor e que não gera vida, não tem a ver. É simples. Você não precisa de cartilha, não faz isso, não faz aquilo, não come aquilo. Não. E o telhado que nos cobre é essa direção. É amor, é vida. Então, cai dentro. Está gerando vida? É assim. É assim. Esse é o ethos que nos cobre. E aí, Jesus nos chama a vivermos debaixo desse telhado e promovermos ao mundo o que nós temos debaixo desse telhado, que é amor e vida. Então esses são os valores do reino. E aí, dentro dessas características, qual é o modus operandi do reino? A prática desse reino, o modus operandi. Sabe qual que é? Instalar comunidades humanas terapêuticas. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, está escrito assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aí, o modus operandi do reino que Jesus está falando, que está entre vós, é instalar comunidades humanas terapêuticas. Então, a atividade prática do reino é instalar comunidades humanas terapêuticas baseadas no quê? No acolhimento, na solidariedade, na compaixão e no amor. E aí essa comunidade, ela deve ser como uma espécie de útero da graça. Imagina nosso encontro aqui, a nossa comunidade, como se fosse um grande útero da graça desse reino, da graça de Deus, certo? E esse útero da graça, essa comunidade que é como um útero da graça, ela deve gerar nesse ambiente para o mundo, gerar para o mundo pessoas semelhantes a Jesus. Deu para pôr no imaginário aí? Então essa comunidade do reino, que deve ter acolhimento, compaixão, amor, ela deve gerar para o mundo, daqui, dessa comunidade deve sair para o mundo, pessoas semelhantes a Jesus. Deve ser gerada para o mundo pessoas semelhantes a Jesus. Então, se esse é o modus operandi do reino, então instalar comunidades humanas terapêuticas. Um grande útero da graça que gera pessoas semelhantes a Jesus. Ok? Só que, infelizmente, sabe o que tem acontecido? A igreja institucional, ela tem multiplicado franquias denominacionais. E em muitos casos, tem se demonstrado um útero que gera para o mundo, que joga para o mundo seres acéfalos, ou com má formação congênita, metaforicamente falando. Entende o que eu estou dizendo? No sentido de que estão atrofiados psicologicamente e principalmente
deformados no conhecimento de Cristo, mas não tem gerado alguém semelhante ao Jesus dos Evangelhos. Então deveria ser um útero da graça que gera para o mundo pessoas semelhantes a Jesus, mas quando quer se multiplicar franquias, cujo propósito não é baseado no reino de Deus, e não pessoas inteiras no conhecimento de Cristo, no conhecimento do Evangelho, tem gerado pessoas que não são semelhantes a Jesus. E aí as pessoas estão atrofiadas psicologicamente, detonadas psicologicamente e totalmente desformadas, deforme, sem forma no conhecimento de Cristo. Só que Jesus fala: olha, o reino de Deus está entre vós. E aí, ainda nessa característica do modus operandi da igreja, de Cristo, do reino de Deus, conforme Ele concede, tem a ideia de minimizar as valas sociais. Esse é o modus operandi do reino. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 40, está escrito assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e vocês foram me visitar, estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sabe que modus operandi é o que eles estavam fazendo, sendo pessoas do reino, sem outra intenção a não ser fazer o bem e a bondade, minimizando as valas sociais. E acabar com as valas sociais, o que eles fizeram? Não iam, mas estavam minimizando essas valas sociais. Então, os que fazem parte desse reino, eles devem promover justiça social. Nós somos criados para as boas obras. Foi por isso que nós recebemos perdão, justificação, salvação, e estamos sendo santificados em Cristo. E sabe o que é isso que aconteceu comigo e o que aconteceu com você e com tantos outros? Isso é reumanização. É isso que o reino de Deus faz. Reumanização. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos desumanizou. De modo que o ser humano, muitos de nós, seres humanos, nos tornamos pior do que bicho. Essa é a verdade, porque o pecado nos desumanizou. E muitos de nós, seres humanos, somos assim, piores que bicho. Que bicho? Você liga o noticiário e você vê cada maldade que o ser humano é capaz de fazer. Você chamar ele de animal, você acaba ofendendo o animal, porque o animal não faz o que o ser humano faz e anda fazendo. Não é? De uma forma geral, no mundo há milhões e milhões e milhões de pessoas que morrem de fome.
Isso tem a ver com a nossa desumanização. A gente passa pelas pessoas caídas na rua e a gente não está nem aí, porque isso não é responsabilidade minha, isso é do Estado. A gente transfere a nossa responsabilidade para o Estado. É o Estado que deve fazer, não sou eu. Então isso é a desumanização nossa, porque é isso que a gente faz. Então, os que fazem parte do reino devem agir pela reumanização do indivíduo. É desse reino que Jesus está falando. O reino de Deus está entre vós. Tem uma professora, ela é uma professora de ética e filosofia política na Universidade de Valência, lá na Espanha. E ela chama-se Adela Cortina. E ela desenvolveu um estudo que eu acho interessantíssimo. A maneira dela pensar, o estudo que ela desenvolveu, em que ela diz que o mundo contemporâneo sofre de aporofobia. Ixi, Alexandre. Aleluia. Aporofobia. Sabe o que é isso que ela fala? Que aporofobia significa rejeição ou aversão aos pobres. Ela fala isso. Ela defende que o que assusta o mundo contemporâneo, a nossa sociedade de bem-estar, é a pobreza ou o pobre. Aí, como que ela, em linhas gerais, vai desenvolvendo isso? Ela fala o seguinte, olha, ela afirma que ninguém, por exemplo, tem antipatia pelos turistas ricos que chegam nas cidades da Europa. Quem tem antipatia por turista rico que chega nas cidades? Ninguém. Estrangeiro, turista rico que chega nas cidades com grana. Não. E também não tem antipatia por estrangeiro empresário que chega com grana nas cidades. Não. É bem acolhido. Então ela diz o seguinte, o problema não é o estrangeiro. Ela diz o seguinte, mas o pobre como tal e aquilo que ele representa. É interessante pensar a respeito disso. Aporofobia. Porque às vezes, com todo esse problema de refugiados entrando, e tem países que não quer fechar a porta, mas se o pessoal tivesse bagaça, tivesse dinheiro, entra aí. Então, parece que existem essas discriminações, mas parece que ela pensa que o problema afunila mais e é mais profundo. Não é? Talvez o problema não seja a mulher ser mulher, mas ser mulher pobre. Entendeu? Talvez o problema não seja a cor da pessoa, mas se ela tem grana, as portas se abrem. Então, ela diz que ela pensa que o problema do mundo atual é a aporofobia, a aversão ao pobre. Né? Às vezes até algumas comunidades religiosas parecem que sofrem desse negócio aí, né? A aporofobia, né? A aversão ao pobre, a aversão à pobreza. Né? A gente gosta de tudo muito legalzinho, conforme a sociedade de bem-estar, não é isso? Né? A gente é questão da gente pensar e da gente refletir a respeito, tá bom? E ainda dentro dessas características do reino, qual a finalidade desse reino que Jesus está falando? Mateus 28, 19 e 20, muitos conhecem. Jesus, ele diz assim, portanto, ide. E alguns estudiosos entendem que aqui não é um imperativo, mas seria um gerúndio. Como se Jesus estivesse dizendo, ó, vão indo. E à medida que vocês estiverem indo, ou seja, vivendo a vida nos seus afazeres, no seu trabalho, na sua escola, nas suas tarefas diárias, como vocês estiverem indo, estiverem vivendo no curso da vida, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a finalidade do reino, sabe qual que é? É capilarizar o reino no mundo todo. É tornar esse negócio aí virulento, como uma contaminação santa, espalhada pelo mundo todo. Mas isso não deve acontecer conforme o ensino de Jesus. Isso não deve acontecer e não vai acontecer com o poder político do Estado. Jesus, quando ele fala isso, ele não está falando de se ter um Estado cristão. Ele não está falando disso. Ele está falando de outra coisa, de capilarizar o reino. Mas não é com isso, não é dessa forma que ele estava dizendo. E sim capilarizar o reino com pessoas comuns, cheias do amor de Cristo. Tem um livro que chama-se A Era dos Mártires, escrito por um homem chamado Justo Gonzalez. E neste livro, que fala sobre a história da igreja, o trecho que eu vou ler desse livro, ele está fazendo um estudo ali do contexto da igreja no primeiro século. Aí ele fala assim, nesse livro: quanto ao trabalho missionário em si, foi levado a cabo por algumas pessoas cujos nomes conhecemos: Paulo, Barnabé, Marcos e etc. Mas também por centenas de cristãos anônimos que iam de um lugar ao outro levando sua fé e o seu testemunho. Alguns destes viajavam como missionários por causa de sua fé. Aí ele diz o seguinte: mas provavelmente muitos outros eram pessoas que simplesmente tinham de ir de um lugar ao outro, e nessas viagens iam se espalhando a semente do Evangelho. Então ele fala o seguinte, que o Evangelho do reino se espalhou por todo o Império Romano, sem internet, sem celular, sem nada disso. Ele não menciona nada, eu estou além do meu. Mas como? Não foi com os profissionais da fé. Não, porque a gente acha que o reino foi espalhado porque o cara era apóstolo, missionário, eles fizeram o seu trabalho. Mas ele diz, pelos estudos históricos, que o reino de Deus se espalhou principalmente por causa das pessoas que creram no Evangelho, creram no reino e foram espalhando, comerciantes que tinham que viajar, que fazer os seus negócios, pessoas que tinham que ir de cidade em cidade, e isso se tornou virulento, um vírus que foi se espalhando, capilarizando por todo o império. Os apóstolos fizeram o seu trabalho, homens fizeram o seu trabalho, mas principalmente pessoas simples, comuns, que entenderam vão indo, e conforme vocês estão indo, façam discípulos, e não simplesmente delegou para os profissionais da fé, pastores, obreiros, missionários, espalharem o reino. Não. É o súdito do reino. Todos, conforme vão indo, vão espalhando. Por isso que o Gonzalez escreve isso. Então, é da gente se pensar. Então o reino, o propósito de Jesus, quando ele fala de capilarizar, espalhar esse reino, ele não está falando de fazer isso com o poder político do Estado. Está nem mencionando. Quem podia ter feito isso, não fez, era ele. Tem até um momento que o pessoal vê que ele faz milagre, que ele multiplica pão, que ele dá comida, queriam decretar ele rei, nas concepções que nós entendemos. E ele falou, não era isso, é outra coisa. Então veja que Jesus, ele não se aliou com o sinédrio de Israel,
E o Sinédrio de Israel representava o poder político religioso da época. E Jesus ele não se aliou com Pilatos, que representava o poder político do Estado romano. Jesus, ele afirmou o seguinte, ele afirmou que havia chegado um novo reino, que seria composto de uma nova sociedade, com uma nova maneira de pensar, de agir e de viver. Foi isso que Jesus disse. Ok? E para concluir, a gente ir para os finalmente aí, nós não faremos parte desse reino que Jesus está falando apenas no fim dos tempos, ou quando a gente morrer. A gente acha que quando acabar aqui, eu vou fazer parte do reino de Deus, quando eu morrer, quando Jesus voltar. Não é essa a ideia. O reino de Deus, ele está disponível a qualquer pessoa nesse momento, agora. Porque Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Porque Deus, no seu grande e imenso amor, sabe o que Ele fez? Ele ofereceu o seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar as consequências dos nossos pecados e assim restaurar todas as coisas, inclusive nos rehumanizar. Então, em Jesus, o céu e a terra são novamente unidos. Isto é, o seu reino é estabelecido sobre toda a criação. Somente com a vinda dele, somente com a vinda de Jesus, o Cristo, foi que se tornou possível estabelecer o reino de Deus na terra. O reino que Jesus veio inaugurar não é deste mundo. Ele fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ele estava falando com o representante do Estado romano, Pilatos. Ele fala, Pilatos, o meu reino não é um Estado como você concebe. O reino não é deste mundo. Não tem uma geografia, uma constituição igual aí o Estado de vocês têm, mas o meu reino está entre vós. Não é mensurável aí pelo IBGE, mas ele está entre vós. Está entre vós. Isso que Jesus estava dizendo. Esse reino consiste em abater as barreiras do egoísmo e da exploração. Sabe para quê? Para fazer de todos os homens uma só família de filhos de Deus. Esse é o propósito do reino. E aí na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ele deixa claro aqui o seu desejo de expandir o reino de Deus sobre a terra. Era da vontade dele que esse reino de Deus fosse então assim espalhado. Portanto, esse deve ser o desejo de todos aqueles que fazem parte desse reino. Deve-se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque o avanço desse reino que Jesus falou que está entre vós significa o retrocesso do reino das injustiças. Ok? E aí eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: de acordo com a nossa Constituição de 1988, diz que nós temos direitos políticos. Quais são esses direitos políticos? Votar e ser votado, não é isso? Isso, como pessoas
como cidadão, nós temos que fazer com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Nós temos que fazer isso. Faz parte, e nós somos cidadão também dessa terra, de um país. Ok? Mas a gente não pode esquecer que talvez nós somos cidadãos do reino. Vou dizer talvez, porque eu não sei. Jesus o sabe, não tem um IBGE que venha catalogar isso aí e falar é Roque, é PC, Alexandre, Tassiano, eu não sei. Talvez nós somos cidadãos do reino. Oxalá seja. E aí é o seguinte, eu penso, isso é coisa minha, tá? Eu penso que se nós pensamos que somos cidadãos desse reino, que nos autodenominamos cristãos, católicos e protestantes, coisa minha, tivéssemos a mesma disposição visceral com a finalidade do reino de Deus, e qual é? Capilarizar esse reino por toda a terra, não é? Se nós tivéssemos a mesma disposição visceral com a finalidade do reino de Deus, como temos com a política partidária no Facebook, meu amigo, eu acho que a gente já teria alcançado a terra umas 3 vezes. A gente teria alcançado a terra umas 3 vezes, partindo para a 4ª. Seria fantástico. Seria lindo. Só que não é assim. Então, a oportunidade de desfrutar do reino, ela está aberta para todas as pessoas, todas, indistintamente. Porém, a porta de entrada é arrependimento, porque esse reino requer uma nova matriz de valores, uma nova consciência, que é a consciência do Evangelho. Requer se sujeitar e estar debaixo desse ethos, desse telhado que nos cobre, que é amor e vida, e deve ser levado adiante. Só que muitas vezes a nossa autossuficiência, a falsa religiosidade e o nosso pecado nos impedem e nos distanciam desse reino. Mas Jesus continua dizendo, isso é fato e real. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E ele não está falando de um estado cristão, não. Ele está falando de pessoas que estão nesse reino, são súditos desse reino, e estão espalhadas como um sal que ninguém vê na comida. Você vê o sal da comida? Essa é a ideia do súdito do reino. Não está ali fantasticamente, exuberante. Ninguém vê, mas está lá. E foi assim que a igreja primitiva, ela se espalhou por todo o Império Romano. E as autoridades diziam que essa peste, essa praga, esse vírus se espalhou para tudo quanto é lugar, assim que eles falavam. Eles ganharam Roma para Cristo, como Estado, assim. Muito pelo contrário. Quando o Estado abraçou a fé, entre aspas, com Constantino, desandou a maionese. Desandou a maionese. Aí, mais do que nunca, o reino de Deus está entre vós. Que aqueles que batiam no peito e se diziam a igreja oficial, representantes de Deus na terra, se distanciaram da simplicidade do Cristo e do reino. Mas mesmo assim, os súditos do reino estavam espalhados, estavam no meio lá como sal. E é assim que nós devemos ser. Entendeu? O reino de Deus está entre vós. Eu quero terminar lendo um texto
que o título é O Evangelho de Jesus é outra coisa. E ele diz assim: o Evangelho de Jesus trata de um rei que abriu mão da sua glória, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Trocou trono e cetro por bacia e toalha para lavar os pés sujos de pecadores. Quebrou as regras da religião para aliviar o sofrimento alheio. Quebrou barreiras do preconceito ao estabelecer diálogo com a mulher samaritana. Estendeu graça àqueles que não eram aceitos pela sociedade. Mulher adúltera, endemoniado, gadareno, leprosos, ladrão da cruz. Caminhou entre os indignos, por isso foi chamado amigo dos pecadores. Morreu pelos indignos, por isso foi chamado de servo sofredor. E o Evangelho nos chama para sermos parecidos com ele. Talvez por isso, até hoje, a reação da maioria é a mesma relatada em Isaías 53. Viramos a cara, afinal, nele não há beleza alguma para o desejarmos. Uma espécie de aporofobia, né? Ok? Esse é o texto. Oliveira Alexandre, 2018.